Manchester City campeão da Liga dos Campeões da Europa 2023, partida acaba de se encerrar, um projeto de longo prazo envolvendo Guardiola e companhia, muitas vezes batendo na trave, o Manchester vinha martelando essa Champions League e acaba de vencê-la. É uma conquista inédita, mais uma conquista para a cidade de Manchester, que já tem um outro time campeão, o Manchester United, fazendo com que a cidade se torne mais uma cidade com mais de um time campeão. Já temos a cidade de Milan, propriamente, que tem o Milan e a Internazionale, que acaba de jogar, inclusive, contra o Manchester City, fazer essa grande final. E, enfim, eles se igualaram nesse quesito agora também. É uma conquista interessante, a gente vai comentar sobre o jogo aqui um pouquinho, vamos colocar uma mesa tática só para a gente passar bem por cima, assim, superficialmente, sobre como essas equipes jogam, como foi o jogo de hoje. E o que dá pra gente dizer é que foi um jogo que fugiu um pouco do roteiro esperado, né? Dado o modo como o Manchester City costumava jogar, dominar os jogos, ter posse de bola, e a Internazionale é um time mais reativo, é um time que não propõe assim tanto, a gente esperava que fosse um jogo de ataque contra a defesa, com algumas escapadas em velocidade da Internazionale, e não foi isso que aconteceu. Definitivamente, a Internazionale veio com uma proposta de jogo bem físico, pressionando bastante o time do Manchester, não deixando jogar, e conseguiu, com essa imposição física, igualar o jogo em muitos momentos. Em alguns momentos esteve até melhor. Enfim, o Manchester City não se criou ali na Turquia, em Istambul, onde foi disputada esta final. O que é interessante a gente ver aqui é que essa estratégia ela é válida porque você tem um time tecnicamente inferior e você tem que tentar alguma coisa. E essa compensação física, por mais que ela abafe o seu adversário e realmente tente impedi-lo de jogar e tenha funcionado, ela também é muito desgastante. Então era esperado que, se a Internazionale não conseguisse, nessa pressão inicial, nesse abafa, alguma coisa do jogo, seria muito difícil conseguir no segundo tempo, porque o time ia se desgastar. E a gente viu isso, né? Vários jogadores saindo cansados. O Dzeko, não sei como pronuncia o nome dele até hoje, mas enfim, saindo já, é um jogador de mais idade, logo na virada do segundo tempo, enfim. A Internazionale fez uma boa partida dentro das suas possibilidades, e o Manchester City um pouco abaixo. Alguém pode dizer que há uma pressão psicológica, a pressão pelo projeto, toda essa expectativa em torno daquele que hoje é tido como o melhor time do mundo? É possível que tenha alguma coisa psicológica aí, talvez algumas memórias vindo de outras decisões, como pode acontecer isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é um time extremamente preparado, extremamente treinado, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, então esperava-se um pouco mais. Mas o fato é, em uma jogada ali, uma bola rebatida, uma pequena falha também da zaga da Internazionale, sobra uma bola na entrada da área e o espanhol Rodrigo faz ali o gol, dando um tapa muito bom, inclusive a bola passa por dois defensores da Internazionale, que se desse um passinho para cá, se treinasse um pouco mais de glúteos, a bola desviava e ia para escanteio. Foi realmente no limite. Se ele tirasse um pouco mais é para fora. Se ele batesse um pouco mais para dentro, batia em algum dos zagueiros. Então, no único espaço que ele tinha, ele acertou uma bela finalização e garantiu assim o título. E ainda tem um detalhe, hein? Aquele gol que a Internazionale perde no final, o Lukaku dá uma cabeçada, o goleiro tira em cima da linha, na sobra ali o zagueiro do City quase põe a bola para dentro. Se sai aquele gol, eu tenho a impressão de que o psicológico do City ia dar uma desmoronada. A tensão estava no ar, mas enfim, não aconteceu, né? Então fica para um universo paralelo, a gente nunca vai saber o que teria acontecido. Mas vamos lá, vamos colocar nossa mesa tática. Então eu vou colocar aqui a disposição da Internazionale na tela, e aí quem bate o olho numa primeira vista acha, pô, isso aqui parece que a gente voltou para o começo dos anos 2000, tinham vários times que jogavam assim. Mas a gente vai ver que não, né? Tem muitas dinâmicas que ocorrem, o futebol foi ficando mais complexo e tal, mas em termos de disposição em campo, até que parece mesmo. É um 3-5-2, a gente tem os alas abertos aqui, a gente tem os dois atacantes, e você fala, pô, cara, deixa eu até dar uma ajeitadinha aqui, né? Parece uma coisa familiar, a gente já viu isso antes, não parece nada complexo, mas é uma formação que já vem sendo utilizada desde o treinador anterior, né, do Conte. Quando o time não tem a bola, esses três zagueiros viram 4, conforme o lado que está sendo atacado. Então vamos supor que a Internazionale esteja sendo atacada aqui pela sua lateral direita. Esse jogador, o ala direito, ele vem pressionar o portador da bola e o outro fecha para fazer uma linha de 4 zagueiros. Aí, se na condição ali do jogo a bola roda, vai para o outro lado, acontece o contrário. O lateral esquerdo vem pressionar o ataque que está acontecendo, a defesa vai se deslocar, obviamente, e vai fechar o outro ala como zagueiro, aqui também protegendo com uma linha de 4, né? Então tem essa dinâmica interessante, que a gente vai ver que ocorre nos ataques também, uma dinâmica muito parecida. Em termos aqui do meio campo, embora tenha um meio campo quase que não tem ninguém que se destaque aqui como camisa 10, assim, o grande armador do time, são todos meio campistas completos.
Mas esse meio campo central, ele pode mudar muito de posição. Ora, quando o time está postado mais atrás, se defendendo, ele faz aqui esse papel de compor a linha. Quando o time vai pressionar mais à frente, ele se desloca e vem fazer a pressão junto dos atacantes na defesa adversária que está saindo jogando. Outra coisa interessante é essa dupla de ataque, aí sim é uma coisa familiar mais antiga, né? Mais clássica, que a gente está acostumado a ver. Um dos atacantes, seja o Dzeko, ou como eu falei, eu não sei pronunciar o nome dele, ou o Lukaku, ele é um jogador mais de referência, o avançado que vem receber bolas esticadas. Às vezes o goleiro que faz um papel de líbero também sai jogando, busca ele para ele dar aquela famosa casquinha na bola. Ou no lance rasteiro mesmo, né? O jogador protege, espera a passagem de algum dos alas, espera a passagem de algum meio-campista para fazer um papel de pivô. E o outro atacante, que é o Martínez, o Lautaro, ele fica mais se movimentando. Ele sim tem uma liberdade maior de, conforme a disposição do ataque, fazer as suas movimentações e ultrapassagens. Então essa é a dinâmica básica do time da Internazionale, enquanto do Manchester City, aí eu deixo eu renovar essa tela aqui, e a gente também tem a disposição aqui dos 3 zagueiros. Essa coisa é que o Manchester City vai mudando o tempo inteiro, mas enfim, tem os 3 zagueiros, tem o goleiro que também sabe fazer o papel de líbero, e aí eles jogam num 3-6-1 ou 3-4-3, chame do que quiser. Mas a gente tem meio-campistas fazendo o que seria um quadrado de uma seleção brasileira muito antiga, os 2 pontas aqui mais abertos e o Cometa Haaland lá na frente. Uma coisa bem propositiva mesmo. A gente sabe, os times do Guardiola tem muita movimentação, troca de passes, os jogadores treinam muito, fazer triangulações, né? E essa dinâmica ocorre durante o jogo inteiro. Um dos meio-campistas volta muito para fazer composição e para fazer saída de jogo. Dentre esses meio-campistas mais avançados, seja o Gundogan ou o De Bruyne, a gente tem muitas movimentações também. Eles atacam esse espaço que fica entre o zagueiro e o lateral. Quando o time já está posto no ataque, eles fazem algumas ultrapassagens, né? É muito interessante, principalmente o De Bruyne aqui pela esquerda, às vezes ele faz isso também bastante. E os pontas, que a gente pode considerar como meio-campistas ou pontas, tanto faz, eles atacam também com uma dinâmica invertida àquela da defesa que a gente comentou. Então, se o Manchester City ataca pela direita, o ponta aqui da esquerda vai fechar para a área para ser mais um finalizador, para aparecer no segundo pau, fazer um desvio. Então eles acabam fazendo bastante gols também dessa forma, né? E o contrário é verdadeiro. Quando ataca pela esquerda, aí vem o Bernardo Silva aqui pela direita, também fecha, se apresenta, pisa na área. Então é uma dinâmica que permite que vários jogadores apareçam para finalizar e fazer gols, né? Seja o Cometa Haaland sendo o centroavante que ele é, embora ele se movimente bastante, sejam os pontas fechando para a área, ou sejam esses meias entrando na área também, fazendo essas ultrapassagens nesse espaço entre o lateral e o zagueiro, que acontecem com muita frequência. E claro, tem finalização de longe, hoje o gol foi assim, né? Do Rodrigo, que pegou uma segunda bola, ataca de várias formas o Manchester City. É muito complexo. Mas enfim, então esses foram os times que jogaram hoje. O Manchester City levou a melhor. Deixa eu voltar para a minha tela principal. Foi só um esboço tático, obviamente, que tem muita coisa que acontece que não está dita aqui, em ambas as equipes, principalmente no Manchester City. Mas enfim, Manchester City campeão. E aí da perspectiva dos times sul-americanos, que às vezes se preocupam com isso, eu acho um pouco precoce. Porque tem gente falando, eu prefiro pegar a Internazionale na final do Mundial, eu prefiro pegar o Manchester City. Calma, primeiro você tem que ganhar a Libertadores, depois que você ganhar a Libertadores, você tem que passar por um jogo de semifinal, que nem sempre os times brasileiros ou sul-americanos passam, né? E aí sim, se tudo der certo, aí você joga essa final. O que eu acharia dessas hipotéticas finais? Seria melhor pegar a Internazionale? Acho que sim, é um time bem menos técnico, com certeza. E que se não tiver num grande dia, é mais fácil de ser derrotada. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma notícia boa, que eu diria o seguinte: há uns 10 anos atrás, a diferença entre o futebol europeu e o brasileiro, eu acho que ela era maior do que é hoje. Hoje em dia alguns times no Brasil têm ganhado corpo, consistência, forma de jogar, então aí fica mais em duelos táticos, às vezes você tem se sobressaindo mais individualidades, né? Do ponto de vista técnico, é claro que o time europeu vai ter vantagem, mas dá para competir. E a gente já teve provas disso, né? Nas últimas vezes que a gente jogou lá, teve jogo. E a gente sabe, né? Futebol, uma bola resolve a partida. Bom, mas como eu disse, é tudo muito precoce. Seja quem for, tem que ganhar a Libertadores primeiro, tem muita coisa pela frente. Seria melhor pegar a Internazionale? Seria. E agora quem for, que pegue o City e dê o seu melhor. Talvez nem seja um time brasileiro. É isso aí, pessoal. Valeu. Tamo junto aí. Você não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. E até uma próxima. Fui.